O mundo tem ritmo. A Terra gira a cada dia, a Lua gira a cada mês, esse sistema todo gira ao redor do Sol a cada ano, e esses ritmos influenciam a luminosidade, a temperatura, influenciam um monte de coisa na Terra, né? E os sistemas biológicos lidam com isso e estão adaptados para lidar com esses ciclos, certo? Tá? Um jeito muito fácil de ver isso é em planta, né? Planta de árvores de clima temperado, que vão perdendo as folhas um pouco antes de chegar no inverno. Então, ainda tá uma temperatura boa para a fisiologia da planta, mas os nutrientes vão todos migrando para o tronco, né? E quando chega no inverno é só graveto mesmo, né? E esse ciclo se repete a todo ano, né? Então tem ciclo no sistema biológico também, sincronizado, né, com esse ciclo ambiental. E de fato foi em plantas em que começou a ser os primeiros estudos de crono sobre relógios biológicos. Eles foram feitos nas plantas dessa mimosa, né? Mimosa, vocês devem conhecer essa plantinha, né? Tem até na FABC, no campus lá de São Bernardo. Então, é uma plantinha que, quando você encosta, ela fecha, né? Esse movimento que ela tem, ao toque, ela tem sem apresentar nenhum estímulo tátil. Ela exibe esse movimento de abrir e fechar, sincronizado com a luminosidade, né? Então, no dia está aberto, à noite está fechado. E esse foi o primeiro ser vivo que foi estudado, em que foi descrito o primeiro relógio biológico, né? Isso data lá dos 1700 e bolinha, em que esse pesquisador colocou plantas tanto na parte exposta à luz, variando a luminosidade ao longo do tempo, como também num ambiente fechado, né? E o que ele via era que, independente de estar num lugar aberto ou fechado, né, independente de ter pista ambiental ou não ter a pista ambiental, o ciclo acontecia da mesma forma. É um relógio interno do ser vivo, né? Isso acontece nos humanos também, né? A gente tem esses ciclos de temperatura, excreção de potássio, cortisol, hormônio de crescimento e melatonina que é uma das mais importantonas aqui. A gente tem esses ciclos, né, associados ao ritmo de claro e escuro, né? Mas se você tira o ritmo claro e escuro, você enxerga esses ritmos mais ou menos da mesma forma também, né? E esse é o ciclo circadiano, né? Então, esse ciclo mostrado na plantinha ali, né, na mimosa, ou mostrado nos humanos, são ciclos desse tipo, né, circadianos, que eles estão ao redor do período de um dia, né, ao redor das 24 horas, cerca do dia, né, cerca das 24 horas. Mas existem ciclos infradianos, né, com ritmos infradianos, que têm uma frequência mais baixa, né, um período mais longo. A gente tinha falado dos ciclos de testosterona, né, modulando todo o sistema de canto, né, de pássaros a cada ano, né. Tem ciclos também, que nem o ciclo menstrual, né, ciclo menstrual em humanos, que tem cerca de um mês, mas podia pensar em ciclos de ratos, né, que tem uns 4, 5 dias, e ratas, né. E esses são exemplos de ritmos infradianos, né. E tem o outro lado, né, os ciclos com um ritmo ultradiano, né, com a frequência muito mais alta do que de um dia, com frequência mais alta que de um dia, que tem um período menor, né. Batimento cardíaco, né, então tem um ciclo de sono, né, então quando você está dormindo, você passa por etapas ali, você medindo o seu EEG, ao longo do sono você vai passando por esses vários estágios do sono, né, então isso aqui durante a noite toda, né, durante mais ou menos 8 horas de sono aqui. Então, esse é um outro exemplo de ritmo ultradiano. E o outro é do ritmo de maré, né? Claro, depende de onde você está no planeta, né? Varia muito do que está influenciando as marés ali, mas essencialmente você tem, ao longo de um dia, você tem esses dois picos, né? 2 marés altas por dia. E você tem os ritmos que estão associados a isso, por exemplo, esses ritmos desses arenícolas. É um bichinho que vive na areia ali, cava o buraco, faz um espaço para se locomover e conseguir filtrar a água bem, né? E ele faz esses buracos sincronizado ao ritmo da maré, né? Ele está ajustando o buraco dele a cada destruição que acontece quando a água chega, tá? Mas a gente vai dar um foco principal nesses ciclos circadianos, né? Esse é o tema da aula. A gente vai falar de ciclos que variam ao redor de um dia, que é o mais conhecido, né? Tem toda a parte molecular, endócrina e neural. Está muito bem resolvido isso, nos vários níveis de organização, e esse é o tema da aula, falar desses ritmos circadianos, né? E o primeiro passo é falar que existe esse relógio endógeno, como a gente tinha falado das mimosas. Quando você coloca ela numa condição sem ciclo ambiental, ou seja, está num livre curso, esse é o termo técnico que se usa,
né? Quando você põe numa condição de livre curso, o ser vivo ele exibe os ritmos como se fosse o ritmo diário. E com isso você consegue chegar nesse tal, o período do ritmo em livre curso, ou seja, o período do relógio biológico mesmo. Isso foi visto nas mimosas, mas foi visto em barata, por exemplo, né? Então, olharam o ritmo das baratinhas quando que elas saíam das tocas. Aqui você tem o claro e o escuro, né? O escuro está com esse achurado. Então, a baratinha aqui é um bichinho noturno, né? Que sai da toca toda noite, tá? Então, claro, escuro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Então, só saindo sempre no período noturno. Até que tira toda a pista ambiental. Então, fica só o escuro, né? E daí você vê uma ritmicidade, né? Vai ficando mais confuso, mais bagunçado, mas tá lá o ritmo, né? Depois de muito tempo, meio que quase que some, fica um ritmo desorganizado. Mas você vê que existe um relógio interno ali, tem um ciclo de atividade interno que reflete mais ou menos o período de um dia, tá? Isso foi visto nas baratas, foi visto nos camundongos aqui, né? Então, esse é um dos trabalhos clássicos, né, desse Aschoff, né, que é um cara que descreveu um montão, descreveu vários dos termos que se usam em cronobiologia. Então, vários dos termos que a gente vai ver vão ser em alemão, né? Muito pela influência dessa escola de cronobiologia alemã, que um dos pais é esse Aschoff. Ele avaliava a atividade, né? Então botava nessas rodinhas de rato, camundongo, hamster, né? E tinha um sistema de registro das voltas aqui, né? E daí era medida essa atividade desses camundongos, né? Os camundonguinhos foram colocados numa condição de livre curso, né? Então, com luz constante ou escuro constante, ele fazia com as duas coisas aqui. Daí aqui estou mostrando só o trabalho com escuro constante, né? Então, não tinha pista ambiental nenhuma. E você vê os ciclos de atividade do camundongo ao longo dos dias, né? Uma outra coisa que dá para ver aqui que é bem interessante é que a fase do pico está adiantando, né? Aqui está mais perto dessa linha que completa 24 horas. E daí, conforme vai passando os dias, esse pico vai ficando cada vez mais adiantado, né? Então, aqui ele está mais distante da linha pontilhada, né? Então, mostra que o tal do camundongo aqui, ele é menor do que 24 horas, né? Então, ele tem um ritmo biológico dele mesmo, um período um pouquinho menor do que 24 horas. Então, ele está adiantando, né? A fase dele está adiantando. Enfim, está descrito aí o ritmo interno e que tem um período próprio, né? Que pode não ser exatamente 24 horas. Tá? E para que raio serve isso? Uma das explicações principais é que você consegue fazer antecipação, né? Tendo um relógio biológico, você consegue fazer antecipação. Então, naquele exemplo das plantas lá, quando tá inverno, frio demais, tudo congelado, não teria condição de manter a maquinaria fisiológica para essa planta exercer atividades da mesma forma que está aqui. Não teria temperatura, a fisiologia não dá conta de trabalhar nesse esquema de temperatura e luminosidade, né, e tal. Então, a planta se prepara, né, para não perder energia. Então, toda essa energia vai para o tronco e as folhas caem. A planta está nesse período de quiescência, né, preparada para, quando na chegada da primavera, reativar rapidão a sua atividade fisiológica. Antecipando esse fenômeno, né, do inverno, antecipando esses períodos não favoráveis, consegue preservar energia e aumentar a taxa de sobrevivência, né? Então, isso é uma lógica geral que serve para muitos dos casos do uso dos ritmos endógenos, né? Isso pode ser visto para ciclos aqui, em ciclos anuais, mas você pode pensar na mesma coisa para ciclos diários, né? E, de novo, foi um grupo de alemães aqui trabalhando com... vê que tinha o grupo dos alemães lá, do Carl von Frisch, né? E que trabalhava com aquela visão de abelhas, a gente falou várias vezes antes. Mas esse aqui é um outro pesquisador, que ele trabalhava com as abelhas também. A pesquisa dele foi com cronobiologia de abelhas, né? Então, ele teve a sacada quando ele fazia o café da manhã dele no jardim. Ele fazia o café da manhã dele no jardim, ele trazia as comidas todas lá e as abelhas vinham comer junto vinham fazer companhia para ele, né? Tomar o suco que ele estava tomando. Ele fazia isso repetidamente e as abelhas estavam lá sempre, parecia que elas sabiam que ele iria para lá. Ele chegava lá com as comidas e as abelhas já estavam aumentando a quantidade de abelha, né, no lugar. E até que ele falou, poxa, e se eu não levar? E se eu não levar a minha comida, né? Daí as abelhas estavam lá da mesma forma, né, esperando isso. Daí ele fez isso de forma controlada, né? E ele ficou contando o número de abelhas ao longo das horas do dia, né? Então, aqui estão as horas, aqui é o período que ele tomava o café, aqui ele fez um experimento controlado, né? Mas o horário treinado era das 10 às 12, né? Que tinha comida disponível. Aí, num dado momento, ele tirou essa comida, né? Tem comida disponível, só é o horário em que estava disponível nos dias anteriores, né? E daí ele via aqui que começava às 8 horas, estava abaixo, 9 horas estava abaixo, daí estava chegando às 10, já começava a dar um pico de abelhas, né? E esse pico continuava,
por todo aquele período que tinha sido treinado, e depois começava a cair de novo, né? Então era quase como as abelhas têm os horários para fazer o forrageio delas, né? Organiza o dia fazendo a logística, vou naquela planta, tomo café naquele lugar, né? E faz a agenda associada ao relógio biológico delas, né? E está aqui a demonstração disso, né? De que as abelhas estavam percebendo esse relógio. Um experimento bem parecido foi feito com humanos, né? Também o grupo dos alemães, né? Colocavam pessoas naqueles bunkers alemães, né? Ou faziam experimentos em cavernas, né? Esse aqui é um experimento em caverna, feito nos 60, 70. Esse aqui é o pesquisador, que ele ficou isolado lá embaixo, nessa caverna, por muitos dias, né? Por meses, né? E nesse período, ele não tinha pista nenhuma, então as comidas não eram, eles chegavam para ele sem ter horário planejado, ele que acendia as luzes de tudo, e não tinha ritmo nenhum, né? Toda a comunicação que era feita com ele era não sincronizada com nada. Ele não tinha como extrair nenhuma pista ambiental rítmica. E associado a isso, ele registrava EG, anotava a hora que ele acordava, ele apertava um botãozinho lá que marcava o horário, sem ele saber que horário que era. Tinha informado qual que era a hora que ele acordava, que ele tomava café, que ele almoçava, que ele jantava, que ele ia para a cama. Esse aqui foi o período que ele ficou nessa caverna, né? E daí o que acontece é que cada dia ele vai acordando um pouquinho mais tarde, né? Então, cada dia ele acorda um pouquinho mais tarde, come um pouquinho mais tarde. Então, sem a pista ambiental, o que dava para ver é que ele ficava cada dia um pouco mais atrasado, né? Então, esse é o tal humano aqui. Então, seria um tal maior do que 24 horas, né? Então, ele está sempre querendo dormir um pouquinho mais, né? Está sempre querendo atrasar, esse é o natural nosso, atrasar um pouquinho, né? E então, sem ter o sincronizador ambiental, sempre atrasa um pouquinho nos humanos. Tá? Isso aqui é um outro dado de humanos, né? Tive vários dias de experimento, estava num ritmo, aí depois tirou as pistas ambientais, então começou a andar, né, nesse período um pouco maior do que 24 horas. Aí depois colocou o ciclo de claro escuro, light, dark, LD, né, light, dark, e daí manteve de novo as 24 horas, bonitinho. Aí tirou, aí volta para o livre curso, né, que tem um período um pouquinho maior do que 24 horas. A determinação do ritmo endógeno é fazendo esses experimentos de livre curso. E quando você tem um período claro e escuro, você tem esses sincronizadores, né? O Zeitgeber, né? Esse é o nome alemão ali do Aschoff, né? Que ele deu para essas pistas ambientais, por exemplo, luminosidade, que regulam o nosso relógio, né? Que fazem esse arrastamento do relógio. Então, o sincronizador em ação, o Zeitgeber em ação. Uma outra pista que não claro e escuro é o ciclo social, né? Então, aqui colocaram um morceguinho numa gaiolinha, num local onde ele tinha acesso a outros morcegos. Então, esses morcegos aqui, eles tinham acesso ao ciclo claro e escuro. Eles saíam do ambiente, tinham acesso à luz. E daí, então, o ciclo de atividade desse morceguinho aqui seguia exatamente os 24 horas, né? Sincronizado com o ambiente. Mas quando esses outros morceguinhos que tinham acesso ao ambiente não podiam interagir com o morceguinho, ou seja, o morceguinho ficava enjaulado sozinho, aí ele arrastava, tinha o livre curso para o outro lado aqui, né? Então, aqui mostrando só que você pode ter a sincronização por interação social, né? Então, se não tem interação social, aqui ele não tinha acesso à luz, não tinha acesso à interação social, não tinha acesso a essas pistas, então cada dia adiantava um pouquinho, né? Então, mostrando aqui o tal menor do que 24 horas de novo, né? Tá? Então, existem vários tipos de Zeitbergers, né? Então, o claro escuro é um dos mais famosos, quente e frio também é um outro sincronizador possível, social, disponibilidade de alimento, e a própria, para quem trabalha com experimentação, né, a própria sessão experimental pode ser um Zeitgeber, né? A primeira coisa que eu fiz com ciência foi exatamente com isso. Eu entrei no laboratório do Gilberto Xavier, lá na USP, e tinha uma pós-doc, que era a Verônica Valentinuzzi. Ela estava trabalhando com ratinhos, que ela controlava o ciclo de atividade deles, e botava os ciclos claro e escuro, né? Então tinha um grupo de ratos que tinham luz durante o período das 5 da manhã até as 5 da tarde, um outro grupo de ratos que tinha luz das 5 da tarde até as 5 da manhã, né? Então, para um deles, um estava sincronizado com o dia e o outro, do mesmo jeito que tem a luminosidade ambiental,
Um tinha o dia no período do dia e o outro tinha dia no período da noite, né? E ela fazia os experimentos no labirinto aquático com os ratinhos. Ela queria avaliar a memória, como é que era a influência da memória no ritmo, né? Ela viu lá que era a memória, o período tava, o bicho quando estava ativo, ele conseguia aprender um pouquinho melhor, mas uma das grandes dificuldades dela era o quê? Avaliar como que fazia avaliações repetitivas desses animais. Porque o que acontecia? Quando ela colocava os animais para nadar aqui de manhãzinha, né? Então era de manhãzinha, tá? Às 8 da manhã ela botava os ratinhos para nadar na piscina lá e achar a plataforma. E os ratos sincronizavam para aquilo, né? Então o período ativo dos ratos deixou de ser associado ao claro e escuro, né? Então o rato é noturno, né? Então aqui eles caminhavam no período da noite, mas quando você começa a fazer o experimento de jogar ele na água no período do dia, aquilo se torna muito importante e arrasta o relógio todo, né? Os animais, então, eles estão sincronizados com a tarefa, não com o período claro-escuro deles. Mas você vê que tem uma diferença, né, entre esse daqui e esse daqui. Ó. Aqui eles sincronizavam bem, mas os outros que estavam no período noturno, no período ativo dele, os experimentos eram feitos no período ativo deles, né? Viu que deu uma mudança, né? Parece que deu uma bagunçada no relógio e os bichos se tornaram arrítmicos. Parece que dependendo da fase em que você faz a interação, ou a fase em que você faz o experimento, bagunça o relógio de um jeito diferente. E, de fato, isso está meio descrito já também. Né? Também com ratos. São vários experimentos juntos, né? Permitiram fazer esse resumão do que acontece com o relógio, do relógio biológico, dependendo da fase em que você faz a estimulação. Os animais foram primeiro sincronizados num período claro-escuro, light-dark, né? Então, claro nesse período aqui, escuro aqui e claro aqui de novo. Todos eles estavam nessa mesma condição. Até que foi passado por um período DD, né? Dark, ou seja, tudo escuro. E daí os bichos entraram no livre curso. Foram 4 dias desse jeito, até que num dia, que eles chamados de zero aqui, foi dado 1 hora de luz. Então o bicho estava totalmente no escuro, né? Ele estava no período dark, estava num ciclo dark. Daí era dado 1 hora, nesse dia aqui era dado 1 hora de luz só. E essa luz podia ser numa fase em que ele está inativo, né? Ou seja, um bicho noturno teve uma luz no período que ele estava inativo. Aí isso não faz mudança nenhuma, não faz nenhuma alteração na fase, né? Não tem nem avanço nem atraso, né? Se você dá a luz nesse período que ele está ativo, né? Então você botou luz no período que teria luz, né? No relógio interno dele estaria claro. Então isso não faz mudança nenhuma, né? Num outro grupo de animais, você coloca essa luz um pouquinho antes da hora dele acordar, um pouquinho antes da hora que ele começar a ficar ativo. E isso dá um atraso de fase, né? Então estava aqui andando desse jeito, quando você coloca a luz aqui, a fase atrasa um pouquinho, né? Então, é o que está mostrado aqui, né? E se você faz isso num período que ele já está começando a ficar, ele já está ativo já, aí você dá um delay maior ainda, tá? E ao passo, se já está um pouco mais avançado nesse período ativo, né? Está mais para frente no período ativo, você já começa a ter avanço de fase, né? Então, aqui atrasava um pouquinho, aqui atrasava mais, e agora se coloca a luz num período já meio um pouco passado da metade, né, do período ativo dele, pum, vai para o outro lado. Então você tem um avanço de fase, né? Então vai para cá, né? Vai pro lado esquerdo, né? E depois volta para o livre curso, né? Então foi só um dia e depois ele volta para aquele livre curso. Então você conseguiu dar um avanço de fase por causa dessa 1 hora de luz aqui. E se você faz essa horário de luz aqui no finalzinho do período de atividade dele, você tem um avanço de fase também, mas um avanço de fase menor. Você está fazendo esse tipo de experimento o tempo todo com a gente, né? Brincando com celulares aí, nos horários malucos, no meio da noite, no meio do dia, bababá. A gente está fazendo esses avanços de fase e atrasos de fase. A gente está mexendo com o nosso relógio o tempo todo, quando a gente coloca esses períodos de luz, né? É isso que dá essas bagunças também no relógio da gente, né? O que dá para ver, então, é que cada espécie tem um tal diferente, né? Então, aqui estão mostrados um histograma de indivíduos, né? Então, contagem de indivíduos em função do período desses ciclos circadianos, né? Então, o hamster aqui, ele está quase no 24 mesmo, né? Com uma distribuição ao redor dele, né? Claro, tem algum que tem um período um pouquinho menor do que 24, outros que tem um período um pouquinho maior, mas, na média, eles têm os 24 mesmo, né? E já camundongo tem um ritmo mais curto do que 24 horas.
na média, né? Tem alguns que tem maior do que 24 horas, mas a distribuição, na média, dá um pouco menos, uns 23,5, né? Aí, o que tem mais? Aqui, humanos, né? Humanos aqui, então, com o tal, que é ao redor dos 25. Num período sem pista ambiental, a gente teria um tal de 25 horas, tá? E o que é bacana é que isso é dado geneticamente, né? Isso aqui feito com o hamster, né? Então, o hamster selvagem tá com o tal lá de 24 horas, né? Esse aqui é o selvagem. Mas tem um mutante tal, homozigoto, né? Ele tem 2 cópias desse gene tal. O período circadiano deles é bem mais curto, de 20 horas, né? E se você faz um cruzamento entre o selvagem e o homozigótico tal, você tem esse heterozigoto que tem um período intermediário, né, de 22 horas e pouquinho, 22 horas e meia aí na média, né? Então, dado geneticamente, tá? E isso foi descrito em mamífero, né, essa base genética, mostrando esses genes aí que são importantes, mas isso foi descrito primeiro nas drosófilas, né? Tem um ritmo bem claro, que é um ritmo... Dá para fazer ritmo de atividade também, né? Você coloca as drosófilas em tubinhos e vê quando elas estão se mexendo, quando que elas pisam numa... Você pode botar um sensor elétrico lá e ver quando que elas pisam no sensor elétrico e avaliar a atividade delas ao longo do dia, né? Mas a descrição de ritmo em drosófila foi com eclosão, né? Então, uma eclosão saindo da pupa e virando adulto, né? Então, aqui a drosófila, ela põe os ovos, que viram larvas, ficam comendo, quando larvas. Depois comeu bastante, passou alguns dias, elas impupam, né? Elas vão para alguma superfície e se colam nessa superfície e formam esse casulo, né? E depois de alguns dias, o adulto sai do casulo. E o que eles viam é que existia um ritmo de eclosão, o ritmo de saída desses casulos, tá? E esse ritmo era circadiano e ele era sempre no início da manhã. Bem quando estava bem no início da manhã tem uma explosão ali, tem um pico de eclosões. A justificativa disso é que é um período que não é tão quente, né? Então as drosófilas adultas que saem meio fresquinhas ainda, frágilzinhas do casulo, elas teriam tempo de secar o exoesqueleto bem e aumentar a sobrevivência, né? Então essa seria a justificativa para isso aqui, seria não a redução do dessecamento. Dá para ver que tem a ver com aquela história da antecipação, mas é uma antecipação pensando em um outro aspecto, né? Então seria a redução do dessecamento. Então, saindo do casulo super cedo, né? Antes da temperatura ambiental subir muito. Enfim, esse é o ritmo normal das drosófilas, né? Mas daí eles faziam o quê? Eles pegavam essas drosófilas e colocavam no raio-x, né? Irradiavam essas drosófilas e geravam mutações, né? Geravam mutações aleatórias no genoma delas. E daí eles começavam a avaliar essas drosófilas irradiadas e algumas delas perderam. Elas viram que um grupo delas, depois eles conseguiram selecionar, cruzar entre eles viam que algumas dessas drosófilas eram arrítmicas, né? Então elas não tinham um período de eclosão daquele jeito ali. Parece que é uma coisa... Tem um ritmo, mas é um ritmo bem diferente daquele outro, né? Mas eles chamaram de arrítmicas. Aí eles falaram também eles encontraram outras que ficaram com ritmos mais curtos, né? Com um período mais curto, então menor do que 24 horas. Criaram outras que tinham um período mais longo. Enfim, ocasionando essas mutações, eles conseguiram separar mutantes que tinham diferentes ritmos, tá? Por isso que o drosófila é tão legal, né? É tão fácil de trabalhar com genética e tanto foi descrito com genética trabalhando com drosófila, né? Essa possibilidade de ficar irradiando os animais, né? E mais uma coisa, as drosófilas têm uma coisa sensacional, que é na glândula salivar dela, os cromossomos se duplicam, mas eles continuam colados. Então isso cria um cromossomo gigantão, grandão, fácil de ver no microscópio e que tem bandas, né? Tem áreas que são mais concentradas e menos concentradas, e fazer correlatos com o genoma, né? Então tem os crossing overs lá, então você consegue separar como que é o genótipo do seu, sabendo como que é a característica fenotípica do seu indivíduo, você consegue fazer o correlato com um cromossomo com múltiplas duplicações, né? E enxergar onde que estaria aquele gene, né? Então eles encontraram que o gene estava num determinado cromossomo ali
e podia ser de diferentes formas, diferentes tamanhos, genes associados a esses ritmos, né? Eles chamaram esses ritmos, esses genes, de período, né? O locus period, né? E daí tem esse per 0, per S, per L, né? Então, sem o ritmo, per 0, período 0, vazio, né? Ou período S, né, de short, né? Ou período L, de longo, e eles conseguiram fazer a associação entre o gene e o genótipo, e o ciclo. Então, deram esse nome desse gene de period. Tá? Então, esse foi o início da história, o início do trabalho com genética de cronobiologia em Drosophila, isso nos 70. Né? Super bacana. Antes desse boom de biologia molecular que teve nos 80, né? Não tinha PCR, não tinha nada disso nessa época. Então, já conseguiram descrever base genética muito bem usando essas outras estratégias aí, né? Desses cromossomos, das glândulas salivares das drosófilas. Né? Isso super importante para o desenvolvimento da genética. Tá? E importante para caramba também para crono. Tá? Isso aqui foram os conceitos básicos. A gente falou tudo aqui de conceito básico. A gente falou de ciclo circadiano, falou de Zeitberger, falou dos arrastamentos, livre curso. Enfim, são esses os conceitos básicos de cronobiologia. E agora a gente vai falar um pouco do núcleo supracasmático, né? O núcleo supracasmático é o que seria esse relógio central, né? E a ideia da crono é que existem os ciclos ambientais que, por vias sensoriais, eles sincronizam um oscilador interno, um relógio interno, né? E depois, e esse relógio, por vias hormonais, vias nervosas, eles gerariam os ritmos que você consegue observar no comportamento ou nas dosagens, ou medindo de alguma forma, você consegue enxergar ritmos nos órgãos ou no próprio comportamento de locomoção do animal, por exemplo. Né? Então, essa é a ideia da crono, né? E daí, esse oscilador interno, por muito tempo, ele foi considerado uma caixa preta, né? E o objetivo é abrir essa caixa preta, né? Então, entender que, tem essas inputs, esses outputs para esse relógio, mas vamos abrir para ver como que é esse relógio, né? E, bom, primeiro, o relógio em mamífero é o núcleo supracasmático, né? Uma estruturinha do hipotálamo, bem na base do cérebro ali, então você consegue ver a localização aqui em humanos, em ratos, né? E aqui no corte no rato, né? E que recebe aferência da retina, né? Então você vê aqui que está representado o olho desses animais, que eles fazem uma projeção direta para o núcleo supracasmático. E o estudo com isso foi genial, entendendo que o supracasmático era de fato o relógio. Tá? O estudo foi feito uma parte desse estudo foi feito com lesão, né? Você tem um hamster selvagem e você tem o ritmo ali colocado. Aqui está no livre curso, né? Então você vê arrastando um pouquinho ali, né? Então com um período um pouquinho maior do que 24 horas. Aí você faz uma lesão nessa estrutura, ou seja, põe eletrodos ali, joga substância química que mata, ou dá um choque forte ali que mata células também, você gera um animal arrítmico, tá? Então, com lesão, você gera um animal arrítmico. E se você faz a mesma coisa com uma lesão Shan, né? Lesão Shan você joga salina ali, ao invés de jogar uma substância que mata os neurônios, você coloca salina, ou você coloca os eletrodos, mas não dá o choque, né? Então, o que você enxerga é que esses animais Shan mantêm o ritmo que estava colocado antes ali. Então, essa é uma estrutura fundamental para isso, tá? Esse experimento permite duas interpretações, que existia um relógio interno em algum lugar, que ele se projeta para o núcleo supracasmático e que gera o ritmo. Ou a outra possibilidade é que o supracasmático é de fato o relógio, né? Então, que não é só um relé, né? Não é só uma área de passagem daquela informação. Tá? A gente vai ver depois que é isso aqui mesmo, né? É esse caso aqui, o supracasmático é o relógio de mamífero, o relógio central do mamífero. E para conseguir fazer isso, a ideia é primeiro relembrar, né, que tem o tal da espécie,
dentro da mesma espécie aqui de hamster, por exemplo, tem os taus com os diferentes tipos, e que esses diferentes tipos de genes geram os ritmos diferentes ali, né? Como eu já tinha visto nas drosófilas. Tá? E o trabalho foi feito com hamster, né? E fazendo o trabalho tanto com os selvagens, com aqueles mutantes tal, né? Homozigoto, né? Tal, né? E esse é o trabalho foi feito com esse. Então tá aqui o selvagem, né? Que tem esse ritmo bem pertinho dos 24 horas, né? E um pouquinho maior do que 24 horas. Aí o homozigoto, um período bem mais curto, e o heterozigoto, que tem o meio do caminho, né? E beleza. Aí o trabalho foi feito desse jeito aqui. Pegaram um tal heterozigoto, né? O heterozigoto que tem esse ritmo menor do que 24, mas não tão menor, né? Ao redor de quanto que era, né? 22 horas e meia ali. Pegaram esse heterozigoto, aí fizeram uma lesão, fazendo ele ficar rítmico. E depois pegaram um supraquiasmático de um outro animal e colocaram lá. Tá? Então pegaram de um animal selvagem, aqui era o ritmo desse animal selvagem, tá? E pegaram o supraquiasmático dele e transplantaram para cá. Né? Então é isso mesmo, pegar esse, a gente geralmente não vê isso em neuro, porque tem toda a parte de conectividade, que é muito importante, né? Mas para esse caso aqui são muitos, é uma área que libera peptídeos ali, libera substâncias químicas no meio, e que isso já consegue fazer a modulação. Então, simplesmente pegando esse núcleo, jogando para cá, esse núcleo vai se implantar nessa estrutura e vai liberar substâncias químicas que permitem gerar o ritmo, né? Então, dá para fazer esses experimentos Frankenstein aqui, de pegar um pedaço de um doador e colocar num que vai receber, né? E então, quando foi feito esse experimento colocado, que pegaram um bicho que era heterozigoto, que tinha um ritmo menor do que 24, um período menor do que 24 horas, lesaram o núcleo supraquiasmático, geraram um ritmo, quebraram o ritmo completamente, e depois pegaram o núcleo quiasmático de um selvagem, né? Então, que tem um pouquinho mais, 24, bem pertinho de 24, um pouquinho maior que 24. E colocaram isso desse daqui para cá, ele pegou o ritmo do outro, né? Ele pegou o ritmo do animal selvagem, do doador, do núcleo supraquiasmático, né? E o que é interessante é que não só as 24 horas, o período está colocado, quase 24 horas, mas também tem a fase, né? Aqui era o registro de atividade do selvagem até o dia em que foi removido, né? O núcleo supraquiasmático. Quando você coloca esse supraquiasmático no outro animal, ele começa dali, né? Então, ele pega tanto o período quanto a fase, tá? E o inverso também funciona. Você pega um selvagem, faz a lesão, ele fica rítmico, e você pega um núcleo supraquiasmático de um heterozigoto e coloca lá, você também mantém aquele período e pega o período e a fase, tá? Então, aqui tem os artigos que tiraram isso, e tem um videozinho muito bacana, foi de onde eu tirei essas imagens, tá? Esse cartoon aqui explicando esse experimento. Vocês podem pegar, olhar o vídeo inteiro também, é bem legal, tá? E aqui a gente conseguiu, então, ver que o núcleo supraquiasmático tem esse papel super importante de definir esses ritmos, né? Então, ele é o relógio central de mamífero, tá? E agora a gente vai estudar um pouquinho o relógio molecular, né? E esse relógio molecular foi estudado primeiro nas drosófilas e depois nos mamíferos. Nos dois está bem resolvido. Nas drosófilas, inclusive, teve o prêmio em 2017, né? Então, pouquinho tempo atrás aí. E esses três trabalharam, esses três pesquisadores trabalharam com a base molecular do ritmo, né? Então, cada um teve um papel importante ali, o trabalho deles conjuntamente, que permitiu estabelecer os relógios moleculares nas drosófilas, né? Então, entender a função desses genes e entender como que a dinâmica funciona, tá? E a essência desse trabalho foi descrever como que essa maquinaria de biologia molecular consegue gerar ritmos, né?
Então, isso lembrando lá das aulinhas, né, de genética, biologia molecular, ali que você tem um gene que ele tem que ser transcrito, certo? Produzindo, então, um RNA. E o RNA, então, é traduzido, gerando a proteína, né? Então, é a transcrição na primeira etapa e a tradução numa segunda etapa. E tudo isso leva um tempo, né? Então, existe um tempo para fazer a transcrição, existe um tempo para fazer a tradução, né? E depois eles viram que essas proteínas podiam atuar na transcrição. Então, era a proteína de um gene atuava na transcrição de um outro gene, tá? Então, você tinha um ciclo de feedback, né? Então, você tem uma proteína que estimula, inibe a transcrição e tradução de uma outra proteína. E essa outra proteína modula também a transcrição e tradução daquele segundo gene, RNA, proteína, né? Então, você tem esse caminho todo e o tempo para fazer cada um desses processos, né? O tempo para aumentar a concentração, o tempo para fazer as transcrições, o tempo para fazer as traduções. E tudo isso acontece num ciclo e que consegue gerar, então, os ritmos circadianos. E os produtos são desses genes, né? O que eles viram na drosófila era desses genes period e timeless, né? Então, são dois genes, dois RNAs, duas proteínas que estariam envolvidos na formação desse relógio das drosófilas, né? Então, eles viram qual que era o gene associado e eles viram que tinha isso aqui, né? A concentração do RNA variava de acordo com as horas do dia, né? Então, você tem esse ciclo desse RNA do gene period, né? Esse RNA do period, né? E construíram modelos explicando como que se daria isso, né? Então, com excitações e inibições moleculares na drosófila. E a mesma coisa que foi descrita na drosófila, com todos esses genes aqui, diferentes papéis, eles têm os seus análogos, né, nos mamíferos, né? Então, o papel que o gene period faz está associado ao papel dos genes period de camundongo. E, enfim, cada um tem um paralelo aqui tem uma convergência entre o que aconteceu em drosófila e o que aconteceu em mamífero. Tá, o mecanismo é essencialmente o mesmo, né? São outros atores, mas é o mecanismo essencialmente o mesmo. Então, formando dímeros, esses dímeros inibem alguns processos ou estimulam outros processos, e você consegue, então, gerar esses ritmos desses RNAs e proteínas aqui, né? Então, está colocado os RNAs em pontilhado e as proteínas em linha contínua. E daí esse feedback negativo de um inibindo o outro, né? Então, conseguindo gerar esses ritmos. Seguir esse caminho. É que nem entender circuito de excitação e inibição em neurônio, né? A mesma coisa aqui, só que olhando para excitação e inibição nas substâncias químicas aqui, né? Então, excitando a produção ou inibindo a produção dos RNAs e proteínas aí. Tá? E esse é o caminho molecular, né? Tá bem descrito isso. Se quiserem dar uma lida nisso aqui, tem todos os slides, tem no material suplementar que eu vou colocar também. Tá? E agora a gente vai partir para o próximo passo, que é a da melatonina. Você tem esse relógio molecular, e esse relógio molecular gera a liberação de substâncias químicas e atividade neural, que, passado algumas etapas, vai produzir melatonina, que a melatonina é esse pedaço aqui, né, de sair do relógio molecular e gerar ritmos de fato. A melatonina é um hormônio que está associado a esses ritmos, né? Enfim, aqui está o núcleo supraquiasmático, né, que gera ritmos em diferentes órgãos, tá? Até na retina tem osciladores, né? Então, cada órgão vários órgãos têm seus osciladores próprios, mas todos eles são controlados por um relógio central, que é esse relógio do supraquiasmático, tá? E como que se dá a modulação do supraquiasmático? Você tinha falado que o supraquiasmático recebia projeção direta da retina, né? Então, no meio dos feixes que seguem para as vias visuais, tem alguns neurônios que vão para o supraquiasmático, tá? Tem alguns axônios que se direcionam para lá. Esses neurônios liberam glutamato no supraquiasmático, que consegue mexer na expressão de um dos genes, né? De um dos genes que está associado àquela maquinaria celular que a gente apresentou rapidinho antes, tá? Então, você consegue mexer no relógio que está funcionando no supraquiasmático, com base em informação luminosa, por exemplo, tá? E uma vez que chegou no supraquiasmático, tem vários caminhos em que essa atividade, seja por caminhos neurais, seja por caminhos hormonais, isso chega nos outros osciladores, né?
Tá? Então, aqui está o caminho, né? Então, a luz inibe a atividade dessas células da retina, então isso modula a atividade no supraquiasmático. E o supraquiasmático se projeta para um gânglio na medula, que se projeta de volta para a glândula pineal, né? A glândula pineal é essa glândula que libera a melatonina, né? Então, a melatonina é produzida pela pineal, mas é num período que é dado pelo supraquiasmático. Se projeta por uma outra estrutura, um núcleo paraventricular, na ponte, né, que se direciona lá para a medula, que vai para esse gânglio que a gente tinha falado antes, né, e que volta para a pineal. Então, você vê que tem vários caminhos ali de modulação também, né. E, no final, tem a melatonina, que é esse hormônio de escuro, né. Então, toda vez que está escuro, a melatonina tem altos níveis associados com o escuro. Tá? E daí dá para olhar com mais cuidado, sempre dá para dar zoom melhor em cada uma dessas etapas, né? Então, a luz batendo na retina, modulando a atividade por glutamato no núcleo supraquiasmático, e essa tem mexe naquele relógio molecular, que no caminho neural aqui, libera GABA, nesse núcleo, que inibe aqui, né? E depois segue o caminho todo até chegar na pineal, que faz liberar melatonina, que atua inclusive no supraquiasmático. Você tem esse caminho todo aqui explicado com um zoom, tá? Mas a ideia principal é que melatonina é modulada por luz a partir dessa atividade desse supraquiasmático, né? Então, no verão, essa informação de dia longo, né? Ou seja, noite curta, dia longo e noite curta. E no inverno tem um dia curto, uma noite longa, e a melatonina está alta de noite, né? Um período de escuro, né? O hormônio do escuro, esse é o termo que se usa muito. E então você consegue fazer modulações na duração, né? Não só na concentração, mas também na duração dos picos de melatonina. E esse é o estímulo para vários desses ritmos que acontecem com ritmos anuais. Na verdade, eles têm uma base que é o ritmo circadiano, né? Então, a duração do pico de melatonina informando sobre as épocas do ano, tá? E isso é importante para a reprodução, né? Então, existem animais que são reprodutores de dia curto, outros animais que são reprodutores de dia longo, né? E isso tem a ver um pouco com o período melhor para os filhotes nascerem, né? Então, você ter filhotinhos no verão, na primavera, é uma boa, né? Então, para animais que têm uma gestação longa, aqui, por exemplo, ovelhas têm uma gestação longa, são reprodutores de dia curto, ou seja, eles vão se reproduzir no inverno, né? Então, aqui, no período de verão, os animais não estão no período reprodutivo, no outono também não, mas chega no inverno, o pico de melatonina dura muito mais tempo, e isso está associado ao período reprodutivo das ovelhas, né? E isso demora meses do acasalamento até o nascimento do filhote, leva meses, ou seja, os filhotes estão lá na primavera e verão, período que tem mais disponibilidade de alimento, é mais fácil de sobreviver, tá? Já hamsters, eles são reprodutores de dia longo, né? A gestação deles é muito pequena, então o próprio dia longo, um dia longo de primavera, por exemplo, associado a um pico de melatonina mais longo também, né? Essa sinalização do aumento da duração do pico de melatonina que gera o período reprodutivo, né? Então, os hamsters, eles não se reproduzem em toda a época do ano, né? Eles se reproduzem nesses dias longos da primavera, né? E no início da primavera os filhotes estão lá, e daí na primavera já está assim, então no verão estão todos os filhotes lá com bastante alimento também, tá? E nos períodos de dia curto, ou seja, de noite longa, os picos de melatonina são longos, e isso não gera comportamento reprodutivo, tá? Então, só a importância, então, da melatonina definindo o período reprodutivo, tá? E a última parte da aula é a parte de sono, tá? E que você tinha falado um pouco de que o sono tem aqueles diferentes ritmos, né? Então, aqui o sono é muito bem caracterizado por EEG, né? Então, o EEG foi desenvolvido junto com o estudo do sono. E um sinal de EEG registrado na vigília, ele tem essa amplitude baixa, né? E uma frequência alta. E quando fecha o olho, você tem essa resposta no occipital, né? Gerando esses alfas occipitais.
Você já aumenta um pouquinho a amplitude e diminui um pouco a frequência do sinal como um todo, mas quando vai passando nos estágios de sono, o que você vê é essa tendência, né, de cada vez mais a amplitude ser maior e a frequência ser menor, né? Então, você sai do estágio 1, passando para o estágio 4, você vê aqui que a amplitude é muito maior no estágio 4 e com uma frequência muito mais baixa. Tá? Isso tem a ver com as interações entre tálamo e córtex, né? E não é o foco da aula aqui, mas isso surge a partir dessas interações de excitação e inibição entre tálamo e córtex, né? E no último estágio aqui de sono, que é o sono REM, que é também chamado de sono paradoxal, né? REM é Rapid Eye Movements, né? Sono de movimento rápido dos olhos, ou também chamado de sono paradoxal. Você tem um sinal elétrico, um sinal de EG, que é muito parecido com o da vigília, né? Então, por isso paradoxal, né? Como raios isso acontece, tá? Enfim, mas daí são esses os estágios do sono, né? Que sonho acontece aqui nesses estágios 3, 4 e REM, né? Então, são onde acontece sonho. Então, essa é a descrição eletrofisiológica, né? Então dá para ver que existem os diferentes estágios, e dá para ver como que se dá depois esses ritmos, né? E o sono, exercendo, então, permitindo que o sono exerça as suas funções, né? Que sempre foram um tema meio complicado, mas que tá claro que o sono tem uma função de recuperação do corpo, restauração, conservação de energia, termorregulação, desenvolvimento do sistema nervoso, e também com essa restauração, recuperação, também é do cérebro, né? Então, a limpeza, remoção de metabólitos que estão no líquido cérebro espinhal. Tá? Então, o sono tem essas funções e tem essas fases também, né? Então, essas fases a gente já tinha falado antes. Então, no início do sono, você passa por esses ciclos, e esses ciclos vão mudando um pouco ao longo da duração do sono, né? Então, parece que tem muito estágio 1 e 2 no início do sono, mas depois, quando você está no final do sono, você você passa mais rápidos por esses estágios e fica muito mais tempo no REM, né? Então, o REM, ele acontece pouquinho no início do sono e acontece bastante depois, né? Então, esses são exemplos daquele ritmo ultradiano, né? Então, com um período curto. O sono varia também ao longo da idade, né? Então, bebês têm muitas horas de sono, muitas horas de REM, inclusive, né? Mas conforme vão passando os anos, as horas de sono total vão diminuindo, né? Então, um jovem dorme ao redor das 8 horas, mas um idoso dorme ao redor das 6 horas, na média, né? E o REM, que tinha uma porcentagem muito grande, ele meio que diminui a porcentagem ao longo dos anos, né? E isso tudo modulado por melatonina. Inclusive, você consegue, tem idosos que têm esses problemas de sono, eles têm uma variação nos ciclos de melatonina. Então, tanto que você consegue recompor os estágios de sono com tratamento por melatonina também. Tá? E um dos estudos com os bebês dessa professora, ela é uma professora lá da USP, tive aula com ela na graduação, conheci ela quando ela estava super grávida, ela estava com vários meses de gestação, e depois quando teve os filhos, ela parou de dar as aulas, e ela resolveu coletar dados, né? Coletar dados dos filhos dela, né? Então, ela foi registrando todos os momentos de amamentação e conseguiu descrever, então, os ritmos com os 2 filhos dela. Ela tem um paper com N2, mostrando como que eram esses ritmos, né? Então, nas primeiras semanas, dos bebezinhos totalmente arrítmicos, e depois, ao longo do tempo, esses ritmos vão surgindo, né? E depois, com alguns meses, tem um ritmo claro, né? De alimentação no período ativo e de sono à noite, né? Então, ela conseguiu descrever o surgimento, a emergência desses ritmos. Né? Então, esse aqui é um pouco da ontogênese dos ritmos aqui nos humanos, né? E pode olhar também isso em diferentes animais, né? Então,
os animais dormem, né? Então é um sono diferente do sono que a gente descreve em humanos, né? Então, insetos têm esse período de quiescência, assim como peixes e anfíbios. Então, todos eles ficam mais quietos num período do dia, mas a caracterização do sono é bem diferente, dependendo do bicho, né? E, inclusive, essas fases do sono, né? Então, quando você olha peixes ou anfíbios, você vê que tem um período ativo e um período de não atividade, né? Mas que é meio quebrado esses ritmos, é polifásico, né? Tem várias fases. E daí, em alguns répteis, alguns lagartos, quando você faz um EG, você vê esse sono de ondas lentas, alternando entre um e o outro, e depois, em outros répteis, aves, mamíferos, e você tem essas 3 fases, né? Então, de acordado, sono de ondas lentas e REM, tá? Então, só uma caracterização rápida de sono, aqui é meio um anexo a essa aula de crono, né? A aula de crono é esse pedaço aqui, isso aqui é só uma consequência desse, um dos elementos desse período gerado por ritmos circadianos, que é o sono, tá? E aqui a gente colocou, então, colocando na nossa bagunça de como que o nosso curso está estruturado, né? A gente, na aula passada, falou dessas motivações, né? Então, seriam essas modulações que acontecem nesse processamento sensório-motor, né? E agora a gente colocou aqui a crono, esse outro pedacinho do nosso quebra-cabeça do curso de neuroetologia, né? Então, como que essa modulação por ritmo ocorre, né? Que é uma coisa que dá para fazer aprendizagem associada a ritmo e que tem toda uma modulação de sistemas sensoriais, motores e motivacionais associado ao relógio biológico.